Pessoal, depois das nossas perguntas, aquele questionamento que a gente vai fazer para nós mesmos, a gente vai para um próximo slide, mapas. Os instrumentos interessantes para se realizar uma discussão e uma análise da informação de forma visualizada, os mapas, podem ser preparados em papel ou até mesmo desenhos no chão. Pode ser utilizados para caracterizar, entre outros fatores, os recursos naturais, a estrutura social, a comunidade, a propriedade, os fluxos econômicos, a migração e a visão do futuro. A escolha de um desses instrumentos depende dos objetivos e da temática do diagnóstico. Então, foi o que eu falei, eu preciso da temática, preciso do tema do meu projeto, o tema do meu problema, a abordagem, para ir para as etapas. As etapas aqui é o mapa, faço um desenho no chão. O que eu vou abordar? O que eu não vou? Lembra quando a gente era criança? Riscava na terra, riscava na areia. Agora a gente pode riscar no papel. Temos esse poder de riscar no papel, desenhar esses mapas, fortalecer essas conexões que a gente tem com o desenvolvimento. Então eu vou desenhar o que eu quero. Nem que eu faça um fluxograma, que eu vou ligando cada etapa, seguindo até onde eu quero. Isso é uma espécie de um mapa, de um direcionamento para qual caminho eu vou seguir. E isso também faz parte, depois do meu diagnóstico fechado, eu preciso realizar mais algumas etapas para fechar a minha ideia. Diagramas. Um diagrama valioso e eficiente para a identificação dos atores institucionais, locais e interrelação é o diagrama de Venn, também conhecido como diagrama de tortas. Para executá-lo, escreva no centro do papel o nome do projeto em questão. Depois, pergunta-se quais são as instituições com as quais tem relação, a organização com a qual tem maior relação. Inscreva-se no próximo, mais próximo do seu nome, o mais próximo do projeto, tá, pessoal? E as que têm menor relação são inscritos proporcionalmente mais longe. Eu peguei um diagrama aqui para nós explicar. Temos um diagrama para nós explicarmos, aqui por curiosidade segue um diagrama de Venn, diagrama das tortas. E aqui, pessoal, eu tenho a primeira, vou pegar um lápis aqui, ó. Aqui eu tenho a nossa primeira tortinha, segunda, terceira. Vamos nomear aqui como A, B, tá bem feio, meu C. Aqui, pessoal, são as etapas, e aqui eu coloco meu nome. Aqui, ó, meu nome. Aqui dentro, mais próximos desses triângulos, eu vou pôr o meu público-alvo direto, o meu patrocinador, quem está interessado nas vias de fato desse meu projeto, nesse meu documento, nesse meu desenho. Tá? Vai ficar aqui, ó, meu nome e as pessoas que estão interessadas. E o restante, eu vou pondo mais longe, tá? Que é o que falo. A gente vai desaproximando. São pessoas interessantes, faz parte do público-alvo, mas não nesse público-alvo de imediato, tá? Então, eu tenho aqui, ó, as minhas arestas do desenho. Vamos apagar isso aqui. Pronto. Aí, aqui eu consigo ter uma visão. Eu tenho as 3 partes lá, já apaguei o desenho nosso. Meu nome está aqui e aqui eu tenho as etapas mais próximas, pessoas mais próximas. E aqui eu tenho as etapas mais distantes. Tá ok, pessoal? Esse é um diagrama simples de Venn. Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisada. Venn foi um grande matemático, divulgador da lógica de raciocínio, da lógica de agrupamentos e conjuntos. Está ligado, está interligado, tem conjunção, não tem conjunção. Nos números reais, os números naturais. Entra bastante na matemática, mas é interessante. Porque quando se trata de lógica, a lógica a gente usa para muito na vida. O diagrama dele é bem interessante. Que o nosso projeto não deixa de ser algo lógico. Estou resolvendo um problema e ponto. Algo objetivo. Tá? Então dê uma pesquisadinha, até coloquei aqui por curiosidade, segue o diagrama de Venn.
Pesquisem mais a fundo, dê uma olhada, se alguém tiver mais tempo em casa, que vai ser bem interessante para vocês aprenderem algo diferente aí nessa quarentena. Agora nós temos o nosso calendário. O calendário é muito importante, né? Eu vou falando para vocês que as datas, os estímulos, os parâmetros, o tempo que eu vou ter para executar, a divisão das atividades. Eu vou muitas vezes usar o calendário para estipular essas datas. A dimensão do tempo é fundamental para a análise dos problemas e principalmente das atividades. Assim sendo, os calendários fornecem informações básicas referente à dinâmica de uma situação. A construção de um calendário de atividades, por exemplo, pode auxiliar a visualizar o conjunto de atividades a serem desenvolvidas, mas que não são necessariamente relacionadas como a atividade exigida. Para essa execução, define-se inicialmente a escala de tempo. São semanas, meses, estações. Em seguida, determina-se as principais atividades. Lembra que eu falei para vocês, quando eu vou curar um concreto, eu tenho um tempo para isso. E até se ele está em céu aberto, a estação do ano, o tempo, a meteorologia daquele período de tempo voga muito também nas minhas datas, que eu vou dar para entrega para outra etapa. Então, quando eu trato disso, que é uma obra externa, que eu estou mexendo com construção, vale muito a pena eu olhar a estação, além das semanas e dos meses, e a mão de obra, material, enfim. Porque essa estação do ano também pode intervir no que eu vou estar entregando para o meu cliente no prazo e no período de tempo, tá bom? Então, isso também entra no nosso calendário. Eu já comentei isso com vocês meio por cima. A gente vai ver isso mais para frente, mais a fundo. Mas o calendário, a estação do ano também é sempre importante a gente estar com esse trabalho. Matrizes. De maneira geral, a matriz busca comparar diferentes aspectos, objetivando classificá-los, analisá-los e avaliá-los. Uma matriz de uso corrente é a denominada FOFA: fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças. A fortaleza identifica os aspectos de bom desempenho. As oportunidades correspondem a fatores externos que influem positivamente no aspecto analisado. As fraquezas designam fatores do interior do grupo que influem negativamente sobre o desempenho. Por fim, as ameaças representam fatores externos que podem influenciar negativamente no desempenho do aspecto analisado para realizar a atividade, o exercício. Enfim, o que ele está querendo dizer aqui? Que eu tenho aquele desempenho, que eu vou ter as minhas fortalezas, o meu parâmetro ideal, mas que eu também vou ter as coisas que vão, as negativas, as intempéries do meio do caminho. E isso voga muito na minha entrega, porque pode faltar material, pode faltar dinheiro, pode chover muito mais do que eu planejei, eu posso ter uma perda de mão de obra. Tudo isso, quando está na forma de papel, eu consigo estar analisando. Então, isso é muito importante para eu não me perder o foco. Saber que vai existir problema sim. E eu tenho que ter uma estrutura tanto psicológica quanto uma estrutura material para estar lidando com isso. Ok, gente? Bons estudos para vocês. Pessoal, estou de plantão todos os dias às 19 às 22 horas, como sempre, tá? Não deixem de tirar suas dúvidas. Eu sei que pode ser um pouco complicado, que minha matéria é muito teórica, mas eu quero ver vocês acompanhando as aulas e tirando dúvidas. Estou aqui todos os dias de aula de vocês de plantão. Sem ser dia de aula, também tiro dúvidas. Então vamos estudar, vamos aproveitar as oportunidades e fazer esse EAD valer muito a pena para a gente chegar muito afiado quando voltar às aulas e nós trabalhamos muito melhor, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, se cuidem, boa aula, bom trabalho e vamos que vamos!